Vamos orar? Senhor Jesus, te damos graças por esse dia, onde podemos celebrar, Senhor, a tua ceia, Senhor, onde podemos compartilhar a tua palavra, que o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que possamos compreender plenamente o teu plano e, além disso, Senhor, aplicarmos em nossas vidas, sermos fiéis à tua palavra, Senhor, submissos ao teu falar, que verdadeiramente tu sejas o nosso Salvador e o nosso Senhor, a quem nós seguimos e obedecemos. Por teu nome, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Então, amados irmãos, hoje nós vamos ler Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o 7. Antes de nós entrarmos na leitura, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem nasce em Iracemápolis é? Iracemápolis. Muito bem. Quem nasce em Salvador é? Salvadorense. Parabéns, Gustavo. Soteropolitano. É muito culto esse irmão. Por que eu comecei com essa pergunta? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é discutido em teologia e ele se chama soteriologia, que é o plano de salvação de Deus. O primeiro hino que nós cantamos tem muito a ver com isso. Você viu que ele começou desde o início, né, na criação do homem, que o pecado entrou, né, mas que Deus se encarnou, veio, né, se esvaziou da sua glória, se tornou um Espírito. Então esse hino que nós cantamos, ele dá uma boa resumida no plano de salvação de Deus. E por que é importante nós entendermos isso? Para que a nossa fé não seja uma fé pragmática. Porque o meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, eu estou numa geração aí que eu estou fazendo por repetição, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Enquanto que a fé cristã não é assim que ela funciona. Toda a Bíblia, toda a Escritura, a fé cristã, ela é a única que ela é investigável. Você pode investigar. Vai pesquisar aqui, a Bíblia está cheia de referências. Fatos históricos, fatos arqueológicos, pessoas reais, reis, imperadores, faraós, enfim, tudo. A Bíblia é perfeita. Então o cristianismo é a única religião que você pode falar assim, eu quero investigar. E você vai investigar e você vai encontrar bases fiéis, bases sólidas do que está aqui, é verdade. Né? Um pouco nós vamos falar aqui de algumas delas. O Senhor Jesus cumpriu aqui na Terra mais de 300 profecias. Isso é algo fora do comum. Isso é impossível para o homem. Às vezes questionam, né, autoridades da Bíblia. Mas a Bíblia é impossível ter sido uma criação do homem. Se fosse o homem que tivesse criado isso aqui, esse homem seria Deus. Né? Como a gente sabe que quem criou foi Deus, então realmente ela é divina. Que é impossível para o homem ter criado um livro tão magnífico como a Bíblia. Então nós vamos falar um pouco disso hoje, que é soteriologia. Foi a minha última disciplina aí que eu concluí esse semestre, graças a Deus. E ela é bem propícia nesse momento, né, onde a gente está próximo do Natal, que a gente celebra o nascimento de Cristo. Apesar dessa data estarem tentando abafar, né, troca, muitas pessoas já não falam Feliz Natal, falam boas festas, né, ou não celebram o Natal, ou em alguns países até, falam, não pode falar Feliz Natal, nascimento de Jesus, que você pode ofender outras pessoas. Mas só que aí o Natal perde sentido. Por quê? Porque Natal é o que a gente também chama de natalício, né? A idade natalícia, né? Natalina, é quando você nasceu. Então o que é celebrado no Natal? O nascimento de Cristo. Se nós tirarmos Cristo dessa história de Natal, não tem Natal. Não sobra nada. Então o fundamento do Natal é a vinda de Cristo aqui na Terra. É no dia 25 de dezembro? Não é, nós sabemos disso. Mas é um consenso geral de celebrarmos essa data no dia 25 de dezembro. E além disso, uma excelente oportunidade para a gente falar de Jesus, do seu amor por nós, né, que ele não apenas nasceu, mas que ele morreu no nosso lugar. Então, é uma situação muito propícia essa palavra hoje sobre salvação. Então, vamos ler Gálatas capítulo 4, do 1 ao 7. Vamos ler juntos? Gálatas 4, do 1 ao 7. Vamos lá. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não sois escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém? Então esse texto é muito precioso, e o título para a nossa reflexão hoje aqui é o que está no versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo. Então nós vamos falar hoje sobre a plenitude do tempo. Uma ilustração para a gente entender a plenitude do tempo. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Não sei se vocês já observaram, quando a gente vai encher um copo de água, você vai enchendo ele pouco a pouco, até que se você colocar a água bem devagar, você vai perceber que ela vai ultrapassar a borda do copo. Ela vai formar uma semi-abóboda ali em cima, né? Isso se chama tensão capilar. Até que você coloca mais uma gota e esse copo transborda. Essa tensão ela é vencida e a água transborda. É exatamente isso a plenitude do tempo. Deus foi cuidando de cada etapa, de cada momento, enchendo esse copo do tempo, gota a gota, até que a última gota, Jesus Cristo, se encarnou. Aí, esse copo transbordou. Por isso que ele chama de plenitude do tempo. E aí nós vamos entender um pouco. Como que nós chegamos a essa plenitude do tempo? Então houve um preparo, houveram profecias, né? Então todo o Antigo Testamento ele está apontando para o Messias que viria. Hoje nós temos uma grande vantagem, né? Que a gente consegue olhar para trás, analisar toda a história, tem um rastro, né? A gente consegue acompanhar isso, e nós cremos hoje no Messias que já veio. Estamos aguardando a sua segunda volta, onde ele vai restaurar completamente o seu reino, né? Mas a nossa fé está no Messias que já veio. O Antigo Testamento não, ele aponta para o Messias que viria. E o que são essas profecias? Elas são como marcos. Elas são como bases, onde você vai chegando e você fala, até aqui eu estou caminhando no sentido certo. Então os profetas, eles iam anunciando o que estava por vir, e o povo ia caminhando e aquilo ia se concretizando. É como nós, usando o GPS, por exemplo, né? Você estabelece uma rota, e aí, antes de você sair, pelo menos eu faço isso, né? Eu dou uma olhadinha no trajeto completo para ver por onde eu vou passar. Aí eu vou passar pela cidade tal, pela empresa tal, pela ponte tal, lá eu vou virar à esquerda. Então, essas profecias são esses marcos, onde você consegue ir se referenciando, né? Saber onde você está, até onde você quer chegar. Então, houve esse preparo, houve a época certa. Jesus veio nem antes e nem depois. Ele veio no momento correto. Qual o preparo que nós podemos falar sobre a vinda de Jesus? Um dos grandes preparos que nós podemos falar foi a civilização grega. Então, por volta do ano 330, mais ou menos, antes de Cristo, os gregos dominaram aquela área. Não só aquela área, né? O Alexandre o Grande foi um dos grandes conquistadores e ele foi preparando. E o que eles faziam durante essas conquistas que ele ia tendo? Ele ia realizando, né? Ele disseminava a língua e a cultura grega. Então, onde eles chegavam, ali tinha que falar grego, documentos eram tratados em grego, negócios eram fechados em grego, para que a cultura grega fosse sendo disseminada. Eles chamam isso de helenismo, né? Então, foi quando o helenismo se espalhou. E a língua grega se tornou oficial. É como para nós hoje o inglês, né? Se você quer viajar, conhecer os países e tal, é fundamental que você saiba falar inglês, para você se comunicar, que é uma língua universal. Então, o grego ele se tornou a única linguagem conhecida ali, era essa linguagem padrão, né, usada por todos. E os livros do Antigo Testamento foram traduzidos para o grego também, e também os do Novo Testamento, que é o que a gente conhece. E eu acho isso fantástico, né, porque quando você está estudando a Bíblia, essas traduções que nós temos hoje, irmãos, elas são confiabilíssimas. A gente pode ficar tranquilo que a Bíblia que a gente tem, que ela é muito fiel aos originais. Existem os originais gregos que os apóstolos escreveram? Não existe. Eles se perderam. São cópias e cópias e cópias. Mas por haver tantas cópias, fica evidenciado que elas são reais. Por quê? Porque se houvesse diversas fontes, várias histórias contadas de muitas maneiras, mas qual que é a correta? Mas não. Os historiadores afirmam que existem mais de 5.700 manuscritos só no Novo Testamento. Isso é lindo. Se você pegar outros livros, outras histórias gregas mesmo,
Ilíada de Homero, grandes obras que fundamentaram nações, ela existe 300 cópias, 500 cópias. Agora, o Novo Testamento só no grego tem mais de 5.700 cópias. Isso significa o quê? Que se alguém escrevesse algo diferente, eu teria 5.699 cópias para falar assim, ó, essa não é verdadeira, essa é falsa, essa não bate com as outras. Então, isso nos mostra quão confiável é a Bíblia que a gente tem. Então, a Bíblia foi traduzida. Outra coisa que eu acho interessante da língua grega, que a gente pode estudar, quando você vai se debruçar sobre os escritos bíblicos, é que quando um grego escrevia, Deus preparou aquela civilização para desenvolver tanto a língua, que cada palavra que é usada, ela quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. Exemplo, para nós, amor. Amor é um negócio muito genérico, né? Você pode falar assim, eu amo pizza e eu amo meu Senhor. Peraí, eu amo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí a mesma palavra fala, eu amo pizza. Não tem peso as palavras, né? Ou a sociedade que a gente vive hoje, né, que fala do amor. Tudo pode em nome do amor. Mas que amor é esse? Agora no grego, não. No grego ele fala, tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Tem o amor filéu, que é o fraternal, entre irmãos, entre família. Tem o amor eros, que é o amor erótico. Então, cada palavra tem o seu significado correto. Então, quando você lê um texto bíblico e você consegue voltar lá na língua original e ler o que os apóstolos estavam querendo dizer, isso fica lindo. Outro exemplo dessa língua grega, da beleza dela. Quando Jesus foi ter com Pedro, que tinha abandonado, né? Negou Jesus, foi embora, voltou a pescar. Jesus apareceu para ele e Jesus falou o que para ele? Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Falei, então apacenta os meus cordeiros. Ali, nesse jogo de palavras de João 21, Jesus fala com Pedro, amas usando ágape. E Pedro responde filéu. Tipo assim, Jesus fala, Pedro, você me ama com amor divino, majestoso e tal? Aí Pedro respondia, Senhor, eu te amo. Mas o te amo de Pedro era, Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor é simpático, o Senhor é um cara legal. Era essa a resposta que Pedro estava dando para o Senhor. Aí o Senhor perguntou 3 vezes. Só que na terceira vez, depois de Pedro ter falado 2 vezes que ele gostava do Senhor, aí o Senhor, na terceira vez, o Senhor perguntou para ele, Pedro, você gosta de mim? Aí o Pedro falou assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Mesmo assim, o Senhor falou, apacenta os meus cordeiros. Mesmo sabendo que o amor de Pedro era frágil, era mínimo, mesmo assim o Senhor confiou a ele, né, a sua palavra, as suas ovelhas, e falou, cuida do meu ministério. Isso é só para a gente ter uma ideia do poder que tem a língua grega, né, e do poder que Deus usou para nos transmitir as Escrituras. Então esse foi o resultado, né, da preparação que Deus fez através do Império Grego. Depois do grego, quem que veio? Os romanos, né? Então os romanos chegaram, conquistaram ali, expulsaram os gregos, entre aspas, né? Se misturaram, porque daí já começou a haver uma cultura grego-romana. E qual foi o benefício que os romanos trouxeram para o povo de Deus e para o cumprimento do plano de Deus? Às vezes a gente acha que só quem vai cumprir o plano de Deus é quem é do povo dele, né? Mas Deus é soberano. Ele usa quem ele quer e quando ele quer, da forma que ele quer. Então ele usou os gregos, ele usou os romanos, ele usou os persas, usou os babilônicos, enfim, Deus usa quem ele quer. Quais foram os benefícios? Então o Império Romano, ele teve essa continuidade, né? E nos primeiros 200 anos de governo do Império Romano, eles estabeleceram uma situação que ficou chamada como Pax Romana. O que era essa Pax Romana? Pelos territórios que eles tinham conquistados, eles iam montando postos de guardas, né? Eles iam estabelecendo autoridades ali para que a paz fosse mantida, o império se permanecesse em paz, e eles conseguissem avançar ainda mais, né? Ou seja, o caos não voltava. Aonde eles chegavam, eles estabeleciam a paz, e aquilo permanecia, e isso trouxe benefícios também para o povo de Deus, porque você podia circular livremente, você poderia visitar uns aos outros, os judeus tinham suas sinagogas, podiam ir às suas sinagogas sem problema nenhum, por um tempo, né? A gente sabe que depois a perseguição foi ferrenha, mas por esses primeiros 200 anos houve esse período de paz, onde o evangelho
foi sendo espalhado pelo mundo. Tá? Outra coisa que os romanos trouxeram, eles derrubaram as barreiras. Então antes era muito difícil a locomoção, mas eles iam construindo estradas, construindo pontes, eles dominavam a arquitetura. E nisso as pessoas conseguiam se locomover com mais facilidade. Então isso também trouxe benefício para que a palavra fosse propagada. Lembra como que Paulo viajou, né, para fundar igrejas, pregar o evangelho? Se beneficiou disso, da paz que havia no império e das formas de locomoção da época, estradas, pontes, coisa que era muito dificultosa naquela época. Outra profecia que o Senhor Jesus cumpriu e que a história de Deus cumpriu e ainda está cumprindo, nós vemos lá nos capítulos de Daniel. Aqui eu só vou dar uma pincelada, porque isso é um assunto escatológico, né, do final dos tempos, muito complexo. Mas ali no livro de Daniel, no capítulo 9, ele fala de uma profecia, de um tempo cronológico, onde as coisas iriam acontecer daquela forma. E se você for olhar os relatos bíblicos, os dados históricos, você vai ver que aquela profecia de Daniel, ela está se cumprindo à risca, no tempo certo, determinado, conforme Deus falou. Por exemplo, essas profecias de Daniel é chamada de 70 semanas de Daniel. Né? Então, são 69 semanas, desde a ordem da reedificação do templo até a morte do ungido. Essa reedificação do templo foi uma ordem do rei Artaxerxes, que ele permitiu que o servo de Deus voltasse, reconstruir Jerusalém, que estava derrubada, estava feia, destruída. Então, a partir dali começa-se a contar. Porém, nós temos uma diferença de calendários. Os judeus contavam o tempo em anos lunares. Hoje, nós usamos o calendário gregoriano, que é pelo sol. Então, os judeus contavam pela lua e o ano deles dava 360 dias. O ano nosso tem 365. Se você pegar esse fato da deliberação do rei Artaxerxes para a reconstrução do templo até a morte do ungido, que foi a crucificação de Cristo no ano 30, na nossa era moderna, né, ano 30 depois de Cristo, você vai ver que dá certinho. A conta são 475 anos. Foi o que Daniel escreveu e foi o que aconteceu. Isso é impossível para qualquer homem dizer isso ou cumprir isso, né? Como que Jesus, não sendo Deus, ele ia conseguir cumprir uma profecia dessa, né? 475 anos solares, certinho. Então essa profecia, ela foi cumprida. Foi profetizada centenas de anos antes, mas Jesus veio na hora exata, no momento exato. Por isso que nós estamos falando da plenitude dos tempos. Deus foi preparando tudo para que na hora correta Jesus se encarnasse, viesse ao mundo e trouxesse a salvação de Deus para nós. Então Deus enviou o seu Filho, que é o que nós lemos, né? Em Gálatas de 4 a 5. Qual outra característica do Messias? Ele é nascido de mulher. Vocês lembram que em Gênesis 3, assim que o homem pecou, Deus disse, né, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Você vê que uma profecia de milhares de anos atrás, agora Jesus veio. E por que ele é nascido de mulher e ele é concebido sem pecado, conforme a Bíblia diz, né? Quando o anjo apareceu para Maria, ele disse que o poder do Altíssimo iria envolvê-la e ela ia conceber e dar à luz o ente santo, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque desde Adão, os teólogos chamam isso de cabeça corporativa. Por exemplo, se o presidente do Brasil for para o exterior, fizer alguma coisa errada lá contra outro presidente, ou daqui mesmo do Brasil ele ofender outro presidente, quem vai sofrer as consequências? Ele ou o país inteiro? O país inteiro. Então o presidente da república, ele é o cabeça corporativo. Toda a nação sofre os atos do presidente. Adão é o nosso cabeça corporativo. Adão cometeu o pecado lá no Jardim do Éden. Mas por causa do pecado de Adão, esse pecado foi sendo transmitido, geração após geração. Então hoje nós colhemos o fruto do que Adão fez no passado. E a concepção de Maria foi algo interessante porque não teve relação sexual. Ali Deus interrompeu essa cadeia de pecados. Por exemplo, o pai de Maria e o pai e a mãe de Maria tiveram que ter uma relação sexual para Maria poder nascer, certo? Então o pecado foi transmitido a ela. Mas agora, para Jesus nascer,
José e Maria não tiveram relação sexual. Maria era virgem. Então, a semente de Deus foi colocada dentro do ventre de Maria. A cadeia de transmissão do pecado foi interrompida. Então, nós entendemos que essa transmissão do pecado, ela vem por meio do homem. Tanto é que, como se chama o espermatozoide masculino? É sêmen. Essa palavra sêmen é que dá origem à semente. Então, a semente do homem. O pecado veio sendo disseminado pelo homem, através da relação sexual, da relação carnal, mas em Maria isso foi interrompido. Porque Maria era sem pecado? De forma alguma. Maria foi concebida através do ato sexual dos seus pais, e a semente do pecado foi transmitida a ela do mesmo jeito. Agora, em Jesus já não. O Espírito Santo foi que a fecundou, e aí nasceu Jesus, quebrando essa cadeia do pecado. E além disso, ele teve uma vida santa. Ele não pecou. Por isso que ele não pôde ser retido na morte. Certo? Então essa cadeia foi interrompida. Isso é algo que a gente precisa entender, irmãos. Porque tem muito desvio aí em relação a essa questão. Outra profecia que está em Miqueias capítulo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias 5:2 está falando de alguém que é eterno, que não tem princípio de dias, mas que ele surgiria de Belém. Olha que interessante. E aí Jesus nasce em Belém, que é a cidade de Davi, que é outra profecia que Jesus vem cumprindo. Agora, por que em Belém, se Maria e José moravam em Nazaré? Que eram cidades próximas ali, entre aspas. Nazaré de Belém está mais ou menos 100 quilômetros. Para nós hoje é uma viagem fácil. Eu monto no meu carro aqui, em 1 hora e pouco eu estou lá. Mas para eles não. Vocês se lembram do relato de Lucas, que Maria e José montaram um jumentinho e foram para Belém. Por que isso? Tinha essa profecia de Miqueias, que ia nascer em Belém. Mas José e Maria moravam em Nazaré. Como que Deus, em sua soberania, resolveu essa questão? Se havia uma profecia que ele deveria nascer em Belém. Ele chama o imperador, fala: imperador, faz um censo, manda todo mundo voltar para a sua cidade natal, porque eu preciso que meu filho nasça lá em Belém. Não é incrível isso? Na cabeça do imperador, ele que está no controle. Eu vou fazer um censo porque eu quero saber quantas pessoas eu governo, qual é o tamanho do meu reino. Mas Deus está falando assim: viu, governador, faz o censo aí, que meu filho precisa cumprir uma profecia lá em Belém. E aí José e Maria têm que voltar para Belém, porque José é da descendência de Davi. E a descendência de Davi vem de Belém. Então José e Maria tiveram que peregrinar até Belém. E lá, vocês conhecem a história, não tinha lugar, foi numa cocheira lá, numa manjedoura, para Jesus poder nascer. Então você vê que Deus, ele é soberano no seu plano, no seu tempo, em tudo. Ele governa as nações, ele governa os reis, os imperadores. A oposição satânica. Então Satanás está sempre se interpondo aos planos de Deus. Qual foi a intervenção satânica de Satanás aqui? Lembra do rei Herodes? Um cara que, se você for estudar na história, ele era um cara terrível. Hamas, perto dele, fica de chinelo. Ele matava esposas, filhos, ele matava quem fosse. Quando os magos vieram falar para ele que vieram adorar o rei dos judeus, ele se alarmou grandemente, a Bíblia fala. E aí ele deu uma de dissimulado ali, pedindo para os magos falarem onde está esse nascido, que ele queria ir lá adorá-lo, só que ele não queria adorá-lo, ele queria matá-lo. Mas os magos, advertidos em sonho, não voltaram mais por Jerusalém, voltaram por outro caminho. Quando Herodes percebeu que ele estava sendo enganado, o que ele fez? Ele mandou executar todas as crianças, machos, de 2 anos para baixo. Por quê? Para eliminar a chance dele perder o trono dele. Ele não queria entregar o trono. Não tem outro rei, eu sou o rei. Mas Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E o plano de Herodes não funcionou, porque Jesus, o anjo apareceu para José e falou: José, vai para o Egito. Aí nesse ir para o Egito, eles estão cumprindo uma outra profecia, que fala aqui: do Egito chamei meu filho. Olha só, para o pessoal do Antigo Testamento, gente, isso é algo muito estranho. Porque o judeu, eles foram escravizados no Egito por mais de 400 anos. E Deus tinha dado uma palavra de ordem para eles nunca mais voltarem ao Egito. Agora, o profeta chega e fala assim: viu, do Egito eu chamei meu filho? Onde que está isso aqui? Oséias também, Oséias 11:1. Ele falou assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então Deus, na sua soberania,
fala para José e Maria fugirem de Herodes e irem para o Egito. Até que Herodes morreu. Então não fiquem preocupados, tá? Os homens maus também morrem. Quando Herodes morreu, Deus falou: José, pode voltar, porque aquele que queria matar o menino não vive mais. Então eles voltaram do Egito, cumprindo Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Então Jesus, ele nasce como uma criança comum, né, aos olhos de todos, e essa luz brilha, como fala Lucas, né, que na região da sombra da morte resplandeceu grande luz. Essa luz foi a vinda do Messias. E ali ele já cumpriu outras profecias também, como Isaías fala, né, Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9:6. Em Isaías 9, do 1 ao 2, ele também fala, né? A terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus, nos seus primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então Isaías, capítulo 9, ele está falando desse Messias, desse menino que viria. E ainda fala de Galileia dos gentios. Já é um prenúncio de que o Messias iria salvar não apenas o povo judeu, mas todos aqueles que tivessem fé nele, seja gentio, seja judeu, seja escravo, seja livre, né? Porque a Galileia naquela época era muito misturada, tinham povos de todas as regiões ali, e Jesus cresceu no meio daquele pessoal. Isso já era um anúncio que Deus enviou a sua salvação não apenas para um povo específico. Ele chamou um povo? Chamou. Mas por meio desse povo, ele iria se revelar às demais nações. Mais uma profecia. Não estou contando, tá? Mas a gente já está falando de várias profecias aqui. Outra profecia de Malaquias 3. Ele fala assim: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então, de repente, o Senhor surgiria no templo. Quando isso se cumpriu? Não sei se vocês se lembram quando José e Maria tiveram Jesus, depois de um período ali, levaram ele ao templo. Por quê? José e Maria, né, precisavam oferecer um sacrifício, primeiro, para Maria se livrar das suas impurezas, porque toda mulher que tinha contato com sangue, com menstruação, com natalidade, né, nascimento, tinha que se purificar. Então eles foram ao templo para se purificar, levaram o menino Jesus, e quando o sacerdote que estava no templo encontrou com Jesus, ele disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Naquele momento, o sacerdote reconheceu o Messias nos braços de Maria, né? E ali ele falou assim: agora eu estou tranquilo. Porque ele orava, ele pedia isso para o Senhor. Ele falou: Senhor, não me leve antes que eu veja a tua salvação. E quando ele viu Jesus, ele falou assim: agora eu estou tranquilo. Pode ir em paz, posso ir em paz, porque eu já vi o Messias. Assim somos nós. Nós estamos aqui, andando nessa terra, mas como nós sabemos que nós temos paz? Porque nossos olhos, né, o nosso coração, a nossa fé, já nos revelou o Messias. Na verdade, ele se revelou, né? Ele veio até nós. Da mesma forma que ele foi para o sacerdote, não foi o sacerdote que foi até ele, né? Ele foi. Ele se encarnou, ele desceu. Então, ele se apresenta a nós. E agora, pela fé, nós somos salvos e temos paz. Outra profecia que Jesus cumpriu sobre isso, que ele repentinamente chegaria ao templo. Lembra quando ele foi lá no período de Jerusalém, que estava em festas, tudo, acho que era Páscoa, se não me engano, e aí ele fica indignado com o comércio que está acontecendo ali, ele começa a virar as bancas, fazer o maior, porque ele fica indignado que a casa do pai estava sendo violada, virou comércio, ali era um lugar de oração, um lugar de santidade, mas a religião tinha mudado isso. Então ele chegou de repente virando tudo. É mais uma profecia que Jesus vem cumprindo. E a sua morte? Esse aqui é lindo. 1000 anos antes de Jesus, Salmos 22, do 15 até o 18, ele fala assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim
me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Irmãos, 1000 anos antes, isso é um relato preciso do que aconteceu aos pés da cruz. Jesus foi crucificado, teve sede, né? As suas vestes foram repartidas, os soldados lançaram sorte, né? Ficaram ali brincando com as vestes do Senhor. Então, mais uma vez, né? Como que um homem comum poderia cumprir isso? De forma alguma. Só mesmo sendo Deus cumprindo o seu plano eterno. Então, a morte de Cristo não foi um acaso, não foi uma tragédia, foi um plano pré-determinado pelo Pai e que no tempo exato aconteceu. Outra profecia, né, que é Isaías 53, fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então, o pecado da humanidade, Deus descarregou em Jesus Cristo, que pagou esse preço que nenhum de nós podia pagar, né? Jesus veio com um alvo definido, pré-definido, estabelecido, né? Então, quais as profecias aqui que Jesus cumpre? Foi humilhado, ficou sedento, rodeado pelos seus inimigos, mãos e pés perfurados, lançaram sorte sobre as suas roupas, né? Muitos pensavam que ele estava sendo punido, mas na verdade ele estava pagando o nosso preço. E 1000 anos antes, o salmista descreve a morte de Cristo. Isso é impressionante. E historicamente, isso é muito fácil de comprovar. Senhor Jesus, o que mais? A sua ressurreição também foi precisamente descrita há séculos, né? Ele foi sepultado, mas não como os perversos. Foi feita uma oferta pelo pecado. Lembra que em outra passagem aqui fala que ele não veria corrupção e que com os ricos estaria na sua morte. Quando Jesus estava na cruz ali, um judeu muito rico foi pedir para o governador ali, falou: Senhor, deixa eu tirar ele da cruz, porque já vai ser Shabat, né? Vai ser entre o sábado, a gente não pode fazer nada. E ele não pode ficar naquela cruz. Então, José de Arimateia, né, desceu ele da cruz, levou ele para um túmulo zero, nunca utilizado. Esse homem era um homem rico, e ali Jesus foi sepultado. Então ele cumpriu mais uma profecia, onde dizia que com os ricos seria sepultado. Bom, então esses são os benefícios, né, da vinda de Cristo à Terra. Ele veio, ele andou como nós, como um homem, mas não teve pecado, porque ele teve que se fazer oferta, né? Ele foi uma oferta a Deus para pagar os nossos pecados. E aí Gálatas fala isso, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Então, depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas Deus olhou para ele e falou: esse não pode ficar na morte, porque ele não pecou. Ele foi ressuscitado, ele se tornou o Espírito para poder habitar no nosso coração. E hoje, o nosso Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E nós podemos chamar Deus de Pai. Tem aquele ditado que fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Porque tudo vai, no tempo prescrito por Ele, tudo vai culminar nele. Qual é a nossa diferença? Cristãos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que nós estaremos diante de Deus e vamos chamá-lo de Pai. Enquanto aqueles que não creem estarão diante de um juiz, somente para ouvir a sentença, condenado. Tá? Então nós não somos condenados pelo que nós fazemos. Nós já estamos condenados por quem nós somos. Somente com a fé em Jesus Cristo que Ele nos transforma. Ele nos tira debaixo da ira de Deus. E quando estivermos diante de Deus, Deus vai olhar e ver filhos, tá? E não condenados. Amém? Por isso que, mais uma vez, é importante a gente aproveitar essa oportunidade do Natal para proclamar a salvação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Jesus é o centro de tudo e de todos. Lembra de Colossenses? Mas Cristo é tudo em todos. Então Cristo, Ele é tudo, como Deus, Criador, soberano, e Ele é em todos. Por que em todos? Todas as pessoas têm Cristo? Não. Mas em todos que são seus. Todos que o receberam como tudo.
Cristo é tudo. Aquele que crê que Cristo é tudo, se torna dele. E agora não existe mais branco, preto, amarelo, baiano, japonês, gordo, magro, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. Então, essa é a nossa pregação, irmãos. Essa é a nossa vida. Ter Cristo como tudo e pregar Cristo a todos. Nós sabemos quem são os salvos, quem são os eleitos? Não. Mas a nossa comissão é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Para que essa criatura deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. Para que ela também possa clamar Abba Pai. Amém? Só para finalizar com uma historinha. Vocês lembram de 1969? Não sei quem estava vivo. Eu não estava, faltava 10 anos para nascer ainda. Um homem subiu numa aeronave e chegou até a Lua. E quando ele pisou na Lua, ele disse que era um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Nós estamos falando do astronauta Neil Armstrong. Mas esse mesmo astronauta, anos depois, ele foi visitar Jerusalém. Quando o guia estava mostrando para ele as escadarias do templo, ele perguntou para o guia: quais as chances de Jesus ter pisado aqui onde nós estamos? O guia falou para ele assim: 100%. Porque a escadaria do templo, Jesus esteve no templo várias vezes, nós temos os relatos. Aí Neil Armstrong começou a chorar, se emocionou e falou assim: eu estou muito mais emocionado em pisar onde Jesus pisou do que quando eu pisei na Lua. Porque ali sim, irmãos, aonde Jesus pisou foi um grande passo para a humanidade. Não apenas um grande passo, o maior de todos. Nada no universo se compara com a encarnação de Cristo. Que ele se fez homem, né? Deixou a sua glória, habitou entre nós, como a Bíblia fala, tabernaculou entre nós, e pela sua morte nós fomos salvos. Então, irmãos, que Jesus possa nascer em nossos corações e que nós também possamos pisar aonde ele pisou, seguirmos os seus passos, sermos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, e além disso, fazer discípulos a todas as nações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu plano eterno. Tudo que o Senhor fez, Senhor, que o Senhor proclamou, é perfeito, Senhor, e nada pode mudar o Seu plano. Nada nesse universo, Senhor, pode superar o Teu grande amor de ter enviado o Seu Filho para morrer por nós. E todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Obrigado por podermos confessar isso hoje com a nossa boca e crermos com o nosso coração. Nos mantenha com os joelhos dobrados, Senhor, em reverência a Ti, que o Senhor continue sendo o Senhor das nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo, e que nós possamos ser testemunhas vivas desse grande amor e dessa grande transformação que ainda está ocorrendo em nós, mas que nós temos plena convicção que o Senhor vai terminar essa boa obra que um dia o Senhor começou em nós. Então, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.